Sabe-se que o planeta Terra é dividido em placas tectônicas, nas quais estão se movimentando e gerando a dinâmica da litosfera terrestre. Com isso, os continentes estão sempre mudando de lugar ao longo da história geológica. Sabemos também que o nosso planeta já teve diversos outros arranjos oceânicos e continentais, os quais deixam os pesquisadores curiosos para compreender as fortes atividades geradoras dos movimentos de grandes porções da crosta. Sendo assim, o ciclo de Wilson é de fundamental importância para o entendimento da dança dos continentes. A teoria do ciclo de Wilson, proposta em 1966 pelo geólogo e geofísico canadense John Tuzo Wilson, consiste na abertura e fechamento de bacias oceânicas. Mas o que isso teria a ver com a tectônica de placas? Bom, muito mais do que você pode imaginar. Esse ciclo está intimamente ligado com a dinâmica termal do manto terrestre e também com a criação e consumo de litosfera oceânica. Ou seja, quando os continentes irão se unir ou se separar devido aos movimentos das placas tectônicas. Portanto, a abertura e fechamento das bacias oceânicas estão relacionadas a atividades de convecção no manto. O ciclo de Wilson acontece repetidas vezes, periodicamente, durante toda a história do tempo geológico da Terra. E ele pode ser dividido em 5 etapas, que têm características distintas. E esses estágios, entre eles são: 1. O rifteamento, que é a dispersão de um continente em duas partes que se afastam entre si, sendo um bom exemplo o rift do leste africano. 2. A abertura de uma bacia oceânica rasa e sua expansão, como o Mar Morto, em Israel. 3. O desenvolvimento para um oceano maduro, como a dorsal subaquática, caracterizado atualmente pelo Oceano Atlântico. 4. A zona de subducção, como os Andes, onde há o mergulho da litosfera oceânica em direção ao manto. E por fim, 5. A colisão continente-continente, quando duas massas de terra se chocam, causando o espessamento da litosfera e formando cordilheiras montanhosas, como é o caso dos Himalaias. O ciclo de Wilson, como o nome já diz, funciona ciclicamente e está na Terra desde o início da tectônica de placas, há cerca de mais ou menos 3 bilhões de anos. Os processos provocam a interessante união de porções de terras de tempos em tempos, o qual chamamos de supercontinentes. Mas será mesmo que existirão supercontinentes? A resposta é sim. Você já observou o mapa mundi e percebeu como os continentes se encaixam? O maior exemplo é a costa leste da América do Sul com a costa oeste africana, que se encaixam como um perfeito quebra-cabeça. Além disso, os geólogos utilizam diversos fundamentos para a comprovação da existência desses supercontinentes e onde eles se dispunham no globo. Entre os fundamentos analisados estão a correlação de fósseis, indicadores paleoclimáticos, a continuidade de províncias geológicas. Mas também existem métodos mais recentes, como a geologia isotópica, o paleomagnetismo e a geologia comparativa. Quando as massas de terra seca, após vários ciclos de Wilson, unificam-se em mais de 70% do seu total, são formados os supercontinentes, sendo o mais famoso o Pangeia, durante a época dos dinossauros, que se unificou há 320 milhões de anos e se separou há 130 milhões de anos. Entretanto, existem outros mais antigos, como o Rodinia e o Nuna, indicando que existem ciclos dos supercontinentes. Mas como funcionam esses ciclos? Sabemos que após simultâneas colagens, os supercontinentes se estabilizam. Isso deixa essas grandes porções de terra estáveis por milhões de anos. Por outro lado, a quebra desses supercontinentes está relacionada com o início de uma subducção, que no caso do Pangeia ocorreu próximo às regiões costeiras, que irão quebrar o supercontinente nas zonas de descontinuidade, ou seja, onde já haviam falhas de antigas cordilheiras montanhosas.
Partindo do princípio de comparação entre densidades, é possível afirmar que, enquanto a crosta oceânica ela vai sofrer subducção, o material continental ele vai tender a permanecer na superfície terrestre, devido à sua menor densidade. Além disso, a crosta continental ela evita a perda do calor do interior da Terra devido à sua grande espessura, que pode chegar até 70 km, e ela vai exercer uma influência muito grande no manto logo abaixo dela, o que vai configurar ela como um fator de extrema relevância no controle do ciclo dos supercontinentes. Isso ocorre pois ao longo de um grande intervalo de tempo, o supercontinente ele vai gerar um acúmulo de calor que vai gerar soerguimento, fusão parcial do manto e, consequentemente, a dispersão desse material continental. Em 1988, foram produzidos os primeiros modelos numéricos que tentaram replicar a formação dos supercontinentes e acabou sendo descoberto que um grande continente ele tem a capacidade de evitar o esfriamento mantélico, que levaria à fragmentação do continente por superaquecimento. Combinando a área de abrangência desse supercontinente e do isolamento continental, pode-se gerar temperaturas no subcontinente bem mais elevadas do que as do manto logo abaixo da crosta oceânica. Com isso, um grande geóide ele vai ser gerado logo abaixo do supercontinente, bem aos moldes do que atualmente existe na África, que foi gerado a partir da expansão termal causada pelo isolamento continental. Quando não há um supercontinente, a planiforme do manto é caracterizada por uma corrente de convecção de grau 1, harmônico e esférico, com uma grande subida em um hemisfério e uma grande descida no outro. Quando há um supercontinente acima da descida da corrente, uma planiforme predominantemente de grau 2 se desenvolve com duas descidas antipodais principais. Consequentemente, uma planiforme predominantemente de grau 1 atua para formar um supercontinente, que, uma vez totalmente montado, muda a planiforme do manto para grau 2. A formação de um supercontinente estacionário gera subducção em suas bordas, o que, por sua vez, gera uma superpluma com 50 mir, o que facilita a dispersão do material continental. Abaixo da superfície, o campo térmico do manto também pode conter informações pertencentes à dinâmica do ciclo do supercontinente. Perto do limite núcleo-manto, material anormalmente quente, caracterizado por velocidades de ondas de cisalhamentos lentas, está presente abaixo das placas do Pacífico e da África, com a última encontrando-se abaixo do local do último supercontinente Pangeia. Como resultado da temperatura atual das anomalias, os perfis térmicos e geoidais do manto são caracterizados por uma estrutura harmônica de grau 2, isso de acordo com modelagem matemática. Essas duas regiões são caracterizadas por baixas velocidades de ondas de cisalhamento. Além disso, zonas de velocidade ultra baixa também residem no limite núcleo-manto, mas são de uma ordem de magnitude menor. No momento, há um forte debate se essas ondas são termais ou se possuem uma composição química muito diferente do manto circundante. Uma das formas de entender a influência da formação de um supercontinente na superfície da Terra é através das LIPs, que são as grandes províncias ígneas. E antes se pensava que essas LIPs elas eram formadas simplesmente pelas plumas profundas, de origem profunda do manto, e agora já é entendido que a origem das grandes províncias ígneas está intimamente associado com a formação dos supercontinentes. Isso é percebido pela análise do registro da história da Terra. Durante a formação, tem só uma pequena atividade de formação de grandes províncias ígneas, e depois que o supercontinente já foi formado, o número de elipses espalhados pelo globo aumentou absurdamente. E o efeito dessas elipses ele ocorre tanto na litosfera como na atmosfera e nos oceanos, e está associado à quebra do supercontinente, porque essas elipses são responsáveis por adelgaçar a litosfera e fazer com que esses supercontinentes eles se quebrem. E também, além disso, está associado a extinções em massa. A importância das zonas de convecção em toda a dinâmica interna da Terra e a influência disso na geração de supercontinente está relacionada à formação de plumas. Essas plumas, elas levam à movimentação da placa, reposicionamento de zonas de subducção, que novamente influenciam a geração de correntes de convecção no manto.
E a formação de supercontinentes, uma forma de entender, de perceber essa evolução térmica do manto através dela, é que ela atua na variação térmica do manto, tanto na parte rasa como na profunda. Na parte rasa é a parte do isolamento continental, que aumenta a temperatura do manto superior. Isso, na verdade, é um pouco discutido ainda, se esse isolamento realmente ele tem essa influência, se ele consegue alterar a temperatura, ou se ele pode até diminuir a temperatura do manto. E também na parte profunda, porque o supercontinente ele faz com que seja reposicionada a zona de subducção, e isso faz com que sejam desenvolvidas plumas profundas. E aí existem modelos numéricos sobre isso que discutem essa questão do isolamento continental, se ele tem realmente essa influência considerável. E ainda é discutido também sobre a origem dessas plumas. E Yoshida, 2013, diz que só a variação da movimentação do manto já é capaz de gerar essas plumas. E diz também o tamanho das placas, né? O tamanho maior do que o habitual das placas do supercontinente, ele consegue fazer com que essas plumas sejam formadas. E um ponto que ainda é discutido é sobre a zona de baixa velocidade de onda S, se ela realmente tem uma participação ativa na geração dessas plumas, né? Mas ainda é muito difícil perceber pela falta de registro. Os ciclos dos supercontinentes constituem um processo sequencial e cíclico de montagens e derivas de supercontinentes ao longo da história geológica da Terra, tendo sido Pangeia apenas o último deles. Cada um desses ciclos é uma sequência de episódios que incluem a construção e junção de crostas e rifteamento das mesmas. O ciclo completo da formação de supercontinentes, desde o início de sua montagem até sua deriva máxima, é efetivado através da abertura e do fechamento de várias bacias oceânicas, ou seja, através de vários ciclos de Wilson que podem ser completos ou incompletos. Após esse vídeo, esperamos que tenham aprendido um pouco mais a fundo sobre os processos do ciclo de Wilson, a formação e separação dos continentes e os efeitos termais na dinâmica da tectônica de placas. Além disso, agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Agora, fiquem com um pequeno vídeo realizado pela Tech Insider que apresenta a provável dança dos continentes em 250 milhões de anos no futuro, até a formação de Aurica, o próximo supercontinente do planeta Terra. E lembrem-se que o ciclo de Wilson está presente em todas as etapas. Obrigado e até mais!